Uma boa tarde a todos, aos que se encontram aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre felicidade. É um assunto que todos nós desejamos, um estado de espírito que todos nós desejamos alcançar. Então, felicidade presente ou futuro? Hoje ou amanhã? Então, nós temos ali uma sequência de coisas materiais, Dinheiro. Normalmente, nós atrelamos a nossa felicidade à nossa condição financeira. Sim, nós estamos num mundo material. Nós precisamos dos bens materiais. Mas a doutrina espírita nos traz a informação que nós somos espíritos imortais. Estamos aqui, neste mundo material, apenas de passagem. A nossa verdadeira vida, como disse a irmã anteriormente, não é a vida no planeta Terra, mas a vida do espírito. Nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui encarnados. Então, muitas vezes a gente dá uma importância muito grande para o dinheiro e para o conforto, para os bens que esse dinheiro possa proporcionar. Temos ali diversos tipos de carros e de casas também. Casas mais humildes, casas mais luxuosas, carros mais simples, carros mais imponentes. Temos também aqui uma lancha, um aviãozinho. Então, nós acreditamos que todos que possuem esses bens materiais, eles são felizes. Mas nós vamos ver, ao longo do nosso assunto na tarde de hoje, que não é bem assim. Porque a verdadeira felicidade não está centrada em bens materiais. Nós estamos ainda engatinhando no entendimento de que a felicidade está no amor incondicional. Esse amor incondicional que Jesus nos fala e que nos provou através dos seus atos, das suas palavras. Então, ele simplesmente amou a toda a humanidade, sem impor condições. O que nós temos aqui? Uma estrada poeirenta, um trabalhador que ficou para conseguir o seu ganha-pão, ficou um bom tempo caminhando naquela estrada e no final do dia ele está completamente empoeirado. O que vai tornar esse trabalhador feliz? Um bom chuveiro, Um bom banho. Porque nós não vivemos em felicidade o tempo todo. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, de muita dor, de muito sofrimento. E nós vamos aos poucos aprendendo a dar valor para aqueles momentos, aqueles pequenos momentos que nos trazem felicidade. E a gente não fica esperando a felicidade para amanhã. A gente vive essa felicidade no dia a dia, através de pequenos momentos.
Então, do livro Os Prazeres da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, nas páginas 20 e 21, nos traz o seguinte: a felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade depende da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções da ação divina que habita em nós, e no discernimento de que tudo que existe no universo tem sua razão de ser. Então, muitas vezes, algumas coisas que nos acontecem na vida, nós conseguimos olhar apenas os pontos negativos daquilo que acontece. Mas, muitas vezes, aquelas dores vão nos trazer um bom aprendizado, para que a gente se fortaleça, e muitas vezes aquilo que a gente muitas vezes achou que era uma coisa ruim, acaba se transformando mais adiante numa coisa boa. Do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, que a gente possa avaliar o nosso momento, por que nós estamos infelizes, por que nós estamos tristes, para analisar no sentido de que lei natural eu estou fugindo. Porque os espíritos são bem claros. Nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis naturais. E sobre Jesus? Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Jesus foi criado simples e ignorante, da mesma forma que todos nós que aqui estamos presentes. Toda a humanidade encarnada e que faz parte do plano espiritual. Todos nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes. Porém, Jesus de Nazaré não é um filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Do mesmo livro, Dos Prazeres da Alma, na página 25. Aí nós temos aqui uma festa, né? Uma balada. Muitas vezes a gente acha que para sermos felizes precisamos estar numa balada, conviver com as pessoas, beber bastante álcool. Alguns, inclusive, vão para o lado das drogas, que é uma felicidade transitória, ilusória. E aí eu coloco ali, né? Os homens que gostam muitas vezes de se colocar numa posição superior aos outros amigos. Fiquei com 6 meninas, diz ele, para os amigos. E aí um deles me diz o nome delas, talvez eu conheça alguma. Mas era tão vazia aquela relação, que sequer ele sabia o nome das meninas com quem ele ficou na balada. Né? Então são prazeres momentâneos
prazeres vazios, que muitas vezes a gente dá uma importância exagerada. Jason de Camargo, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no livro O Caminho das Virtudes, ele nos traz a seguinte mensagem: a dor é de origem física. Ninguém escapa da dor. Enquanto o sofrimento é de origem mental. Então nós podemos sentir dor e mesmo assim não sofrer. John Milton: a mente tem seu lugar próprio e pode criar o inferno no paraíso. E o paraíso no inferno. Então, tudo é relativo ao nosso estado mental. Nós criamos as nossas dores e os nossos sofrimentos através de nossos pensamentos. Fama e dinheiro. Uma mensagem da nossa querida amiga espiritual, Joana de Ângeles. Crês que eles são felizes? Quem tem fama e quem tem dinheiro? Não sabes quanto custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e lá permanecer. Sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaio, do arrependimento. Alguns envenenaram a alma dos charcos por onde andaram, antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras, que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas objetos, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. A felicidade não está em coisas externas, mas em sentimentos internos que todos nós construímos através da nossa jornada evolutiva, através de diversas encarnações. Nós não temos só essa vida. Nós já tivemos muitas outras antes e muitas outras teremos depois dessa. Todos que se encontram na terra, nascidos em berço de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam, de uma ou de outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel plenificador. As ocorrências de dor são experiências
para as de saúde e de paz. Essas experiências de dor nos fortalecem. A felicidade não são coisas. É um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente, aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer, ali colocando beleza no chão. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, palestrante espírita, que recentemente nos deixou e retornou para o plano espiritual. Vejam que mensagem importante para que a gente possa analisar no nosso dia a dia. Que a gente possa fazer uma pausa durante o dia, ou no final de cada dia, na hora de dormir, elevar o pensamento através de uma prece e refletir sobre as nossas ações ao longo do dia. Será que eu fiz, ao longo desse dia, tudo que estava ao meu alcance para ajudar o meu próximo, para estender as mãos? Todos conhecem essa música, Tocando em Frente. O autor é Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa. E, num certo trecho da música, ele diz: cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A felicidade está ao alcance de todos nós. Porque ela não depende de bens materiais. Muitas vezes nós damos importância exagerada para os bens materiais. Nós temos que dar o peso que convém. Nós estamos num mundo material, nós precisamos cuidar da nossa saúde, dos bens materiais também, mas sem exagero. Porque nós não podemos esquecer que essa vida é transitória. A verdadeira vida é a vida do espírito. Então não adianta nada eu conquistar bens materiais pisando, passando por cima dos outros. Porque aí eu vou estar me comprometendo espiritualmente. E a justiça divina, ela é perfeita. A justiça dos homens, ela falha, mas a de Deus não. E nós poderemos resgatar muito duro todas as vezes que nós agredimos aos nossos irmãos. Nós vamos resgatar. E levo esse sorriso porque já chorei demais, diz a música. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. E essa é uma verdade. Nós temos um universo infinito e muitas coisas ainda deste universo nós desconhecemos. Então nós temos muito ainda que aprender. Comentário de Allan Kardec na questão 271 do Livro dos Espíritos. O espírito só gradativamente avança. Ninguém dá pulo na evolução.
Ah, como é que eu fui na encarnação anterior? Não bate de vez em quando essa curiosidade? Basta olhar a presente encarnação. A nossa última encarnação foi mais ou menos semelhante com a nossa presente encarnação. A evolução não dá saltos. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Essa mensagem aqui traz um pouquinho sobre ansiedade, né? Muito em voga no dia de hoje. Todos nós temos um certo grau de ansiedade, uns mais, outros menos, né? E aí, numa formatura, tinha uma menina chorando. Por que está tão triste, menina? Ela chorou um pouco ainda e respondeu: queria estar me formando também. Todos sorriram da ingenuidade da criança. Porque muitas vezes nós somos assim. Nós queremos estar lá na frente. E muitas vezes nos esquecemos do momento presente. Essa palestra serve muito, inclusive, para mim. Estou passando por uma situação de bastante ansiedade e estou trabalhando o meu interior. E tenho certeza que não só eu que estou passando por essa situação, muitos de vocês que estão assistindo também estão passando por uma situação de bastante ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar essa ansiedade em nós, né? Para que a gente possa se contentar mais um pouquinho com o momento presente e deixar o amanhã para o futuro. Por quê? Porque a pressa traz, como eu havia falado, ansiedade. A ansiedade por não estar lá, naquele lugar, nos traz frustração e, consequentemente, a tristeza. E a gente deixa de viver o dia de hoje para viver o dia de amanhã, que ainda não chegou. Estado mental de felicidade. A problemática da felicidade encontra solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Por que transferir para o futuro o momento de ser feliz, quando se pensa em conseguir determinados valores que possivelmente não lograrão completar o quadro de harmonia e ventura pessoal? Não é verdade? Muitas vezes a gente passa muitos anos sonhando com uma determinada coisa. E aí, quando a gente conquista aquela coisa, puxa, mas eu achei que ia ser diferente. Né? Um momento para cada um de nós refletir. Pode-se e deve-se ser feliz em cada instante, pois tal conquista procede do estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados de que se pode dispor. O dinheiro soluciona alguns problemas, projeta a personalidade, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve as situações interiores, nas quais estão as bases da harmonia e do desequilíbrio. Então, nós vimos uma carinha feliz ali no início, né? Por que está feliz? Porque tem bastante dinheiro. E aí a gente tira esse X, tira aquele dinheiro. Não acontece muitas vezes na sociedade? Pessoas que tinham uma enorme fortuna e perderam tudo. E aí esse indivíduo não está mais sorrindo. Ele está triste. Porque a felicidade dele se baseava no dinheiro que ele tinha.
Porém, esse outro indivíduo aqui continuou sorrindo, porque ele perdeu tudo que tinha de material. Mas os bens morais, que a gente não perde nunca, esse era a verdadeira felicidade dele. Então ele continuou feliz, mesmo sem os bens materiais. É necessário valorizar-se o que realmente pode proporcionar a felicidade e não os seus acessórios. Digamos então que esta é um estado mental, variando de pessoa para pessoa, conforme o seu grau de evolução, portanto, a sua aspiração maior. As conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Podem diminuir-lhes as aflições, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto. Esperando-se obter o beneplácito da felicidade, mediante as dádivas da abundância, da riqueza, por exemplo, perdem-se muitos instantes felizes que dificilmente retornarão. Porque o nosso foco está lá na frente. Aqueles momentos felizes a gente não dá muita importância. Nosso foco continua lá na frente. Nós não estamos vivendo o hoje, mas sim pensando muito no amanhã. Essa felicidade dourada, sem preocupações, ociosa, não existe. É miragem que se dilui ante a realidade. Podes conseguir o estado mental de felicidade permanente, crendo que ela é propiciada pelo amor a Deus, que a deposita no escrínio dos teus sentimentos, a fim de que aí a desdobres, brindando às demais pessoas. Quando nós convivemos com pessoas felizes, alegres, não é muito melhor do que quando a gente convive com pessoas amargas, que estão sempre tristes e muitas vezes maldizendo a vida, né? Então, quando a gente consegue transmitir alegria para os outros se sentem bem em estar próximos a nós. E, consequentemente, nós também nos sentimos muito bem, né? Somos bem acolhidos, as pessoas não viram a cara, não torcem o nariz quando a gente chega, porque quando a gente chega, a gente distribui alegria. Olha o nosso foco, né? A moça lá atrás, uma moça bem bonita, mas em vez de estar olhando a si própria, ela está olhando a outra que está brindando, né, com um homem. Muitas vezes a infelicidade nos invade os pensamentos, porque estamos olhando na direção errada. Queremos ser melhores que os outros, ter mais dinheiro, a mulher mais bonita ou o homem mais charmoso. Estamos errados, porque o foco não deve ser o outro, mas o foco deve ser nós mesmos. O foco somos nós mesmos. Devemos fazer uma reflexão todo final de dia. Será que hoje fui melhor que ontem? Então, a gente não se compara com o outro, a gente se compara com a gente mesmo. Será que estou tratando as pessoas com gentileza? De novo, não estou olhando para o outro, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, mas estou olhando para mim mesmo. O foco tem que ser nós mesmos. A doutrina espírita nos traz a seguinte mensagem:
sobre a reforma íntima. Nós estamos aqui na Terra para mudar os outros? Não, porque nós não temos esse poder. Muitas vezes a gente quer mudar os outros, né? Mas a nós mesmos nós nem prestamos muita atenção. Mas a gente não pode mudar o outro. O que a gente pode mudar é a si mesmo. Então, em vez de olhar o outro, a gente deve olhar mais para nós mesmos, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para as nossas ações, né? Principalmente para os nossos sentimentos, que é a origem de tudo isso, né? Os nossos pensamentos derivam de nossos sentimentos. Se nós temos bons sentimentos, nós temos bons pensamentos. Será que estou sendo menos egoísta e orgulhoso? Será que eu estou conseguindo pensar um pouquinho no outro e não só em mim mesmo? Mário Quintana, né? Ele nos deixa um poema sobre felicidade. O nosso poetinha, né? Quantas vezes a gente, em busca da aventura, ou seja, da felicidade, procede tal e qual o avôzinho infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Ou seja, muitas vezes a gente procura a nossa felicidade lá longe. E ela está bem perto de nós. Basta a gente querer enxergar. Uma boa tarde a todos.